Milton Carlos Della Justina, comendador do esporte em 1996. Ele marca presença no panorama esportivo para falar a respeito da sua vida no esporte. Ele foi, em 1996, homenageado junto com Aloysio Schlickmann, Alva Pesce, Érico Stratz Jr., Horst Russell, Luiz Suzin Marini, Margit Weiss, Oswaldo Silva Usadel, Ralf Egerland, Romeu Max Jering, Ruth Mosman Hoffmann e Vinícius José Bado. Foi a maior galeria, a de 1996, o maior número de homenageados na terceira edição da Comenda do Mérito Esportivo de Santa Catarina, uma honraria oferecida pelo governo do estado às pessoas que fizeram história, às pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do esporte em nosso estado. Boa noite, Milton Carlos Della Justina. Boa noite, é uma grande satisfação estar num programa tão prestigiado como esse teu, que valoriza o esporte, e principalmente depois de tanto tempo, a gente ainda ser lembrado. Muito bem, 63 anos, não é manezinho da ilha? Manezinho da ilha, criado em Braço do Norte até os 9 anos, e depois retornei para cá para estudar, fazer a vida. Muito bem, Braço do Norte, no sul do estado, ali próximo à cidade de Tubarão. Como você recebeu a notícia de ser comendador do esporte de Santa Catarina? Olha, na época, a comenda, lógico, era super valorizada. Eu fui indicado pelo, na época, meu chefe no Instituto Estadual de Educação, o Oscar Grando, e além de ter uma carreira, a gente teria que ser indicado por alguém que estivesse no quadro ou alguém que já tivesse sido homenageado anteriormente. E para mim foi uma grande satisfação, embora foi assim meio atropelado, porque na época eu tinha uma atividade muito intensa com esporte. Eu era treinador da equipe do Instituto e a gente viajava muito, e eu tinha um prazo bastante exíguo para montar o currículo e apresentar, e aí foi tudo assim meio atropelado. O Oscar até achou, até muito pouco, ele botou um pouco, até achou graça ele dizer que era muito pouca. O quadro O Oscar Grande que você se refere é o Oscar do judô. É o Oscar do judô. Grande figura, foi assim um grande companheiro, apesar de na época ser meu superior. Seu padrinho também. Meu padrinho aqui na comenda. Muito bem. O que é ser comendador do esporte de Santa Catarina? Olha, na época a gente ficou assim muito envaidecido. É aquela história, não tem como a gente explicar com palavras. Qualquer coisa que a gente faz bem feito e depois a gente tem um reconhecimento, é alguma coisa assim que transcende, que a gente não tem como explicar. Realmente reconhecimento é uma coisa que vem dos outros. Eu aprendi logo de início com o meu primeiro treinador, que me trouxe para o esporte, o Domingos Tomé da Silva, que a gente não tem que falar daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz, desde que os outros reconhecem. E isso, quando a gente vem, lógico, é uma grande satisfação, a gente se sente muito honrado. Eu até nem acreditava, assim, quando veio aquele convite, uma coisa relativamente nova, né? E tinha tanta gente boa no meio, quer dizer, tanta gente para homenagear, e na época ainda era novo, e logo a gente. Então, realmente foi uma emoção muito grande, como está sendo agora, depois de tanto tempo, a gente vive falar disso. É verdade. Sempre mexe um pouquinho com a gente. Sempre mexe com o emocional da gente, sim. Mas vamos voltar um pouquinho ao passado. Como é que o esporte entrou na sua vida? Bom, na verdade, eu comecei a aprender a andar de bicicleta muito tarde. Antigamente, a bicicleta era um artigo de luxo que nem todos tinham. A gente não era de família abastada, né? E não tínhamos bicicleta. Quando meu pai comprou uma para minha mãe, para poder se deslocar na cidade, todo mundo queria andar. E eu, que era menor, não andava nunca. Era aquelas monaretas? As Não. Na época era uma Geric, uma bicicleta importada, feminina inclusive. Aí a minha tia veio de Braço do Norte e nós fomos na escola técnica aprender a andar ali atrás do gramado. Hoje está tudo construído praticamente.
E aí depois de todo mundo andar, eu fui tentar andar, foram me ensinar, só que na primeira pedalada já tiraram a mão e deixaram eu ir sozinho. Eu só não sabia como voltar depois. Mas no primeiro dia aprendi, comecei a gostar, não sei se por aquela repressão ao uso, né, que a gente não tinha oportunidade, e a gente começou a pegar gosto. Como bicicleta era um artigo praticamente de luxo, em frente da escola técnica, onde tem aquele cachorro quente ali do Afonso, na Hercílio Luz, tinha aquela pracinha. Sim, que a gente ia ali brincar na pracinha de bicicleta. Então cada um dava uma volta, 2 voltas, até relógio era difícil, o pessoal ficava contando e a gente tinha que correr, contava até 100 e a próxima, depois do 100 era o outro que ia andar. Sim. Então tinha que andar muito rápido, e ali naquela pracinha eu comecei a pegar e desenvolver as habilidades que me ajudaram muito no ciclismo profissional, inclusive nas descidas de montanha, então isso me ajudou bastante. E nessa de querer andar mais na contagem até 100, a gente conseguia dar várias voltinhas ali em volta da praça, formava uns 8, no meio tinha uma rótula, a gente tinha que fazer a rótula. Você se criou ali então? Eu me criei ali, eu morava atrás da escola técnica, ali na subida do morro, em frente do Hospital da Polícia Militar, na rua Nestor Passos. E dali a gente fazia tudo, na época que a gente não acredita, né? Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha os androides da vida. Não tinha nada, e a gente chegava na hora do almoço, não tinha relógio, a gente chegava na hora do almoço, chegava tudo. E bicicleta assim, era 1 para 10 pessoas, então começou a brincadeira. Só que eu aprendi aos 12, 13 anos, né? Com 14 anos tinha uma promoção da Rádio Guarujá que era a Volta ao Morro, era uma prova famosa, talvez mais do que essa São Silvestre hoje. Promoção da Rádio Guarujá? Da Rádio Guarujá. Volta ao Morro da Cruz. Volta ao Morro da Cruz. A propaganda era muito grande, a Guarujá na época, hoje seria mais do que a Globo, talvez, para a cidade. Ela tinha praticamente 80%, 90% da audiência, todo mundo ouvia a Rádio Guarujá. Era muito tradicional, tinha aquelas radionovelas, teatro, tudo era na Rádio Guarujá, né? E a concorrente era Diário, né? A Diário, hoje CBN Diário. E aí a Guarujá tinha na área esportiva era mais forte, era a Guarujá, não sei como é que está hoje. E aí teve a Volta ao Morro, muita propaganda, pedi para o meu pai, ele falou, se quiser vai, né? Tu que sabe. Aí comecei, e a gente ia treinar ali, dando aquelas voltinhas. E assim, uma satisfação, ano que vem faz 50 anos que essa prova, eu participei dessa prova, não, foi a primeira que eu participei e a última que existiu. Ano que vem vai fazer 50 anos que eu comecei a pedalar, a correr, e o Roberto Alves ia transmitir. Ele estava transmitindo lá na Trindade, em frente do que é hoje o Banco do Brasil, que foi o BESC e tal. Eu moro a 1 quadra, tenho a empresa a 2 quadras dali, então, assim, a minha vida... Você disputou todas as provas? Eu, na verdade... Todas as voltas? Quando eu passava em frente ali da rádio, eu estava chegando primeiro na Felipe Schmidt. Aqui no centro da cidade eu estava passando na Trindade. Eu naquela prova eu fui 23º, mas aí eu fiquei com aquele gostinho de quero mais e vou continuar. E aí era uma bicicleta de passeio, guidão virado para baixo, não? E daí o Seu Domingos, que foi ciclista, levantou o ciclismo de Lages, depois veio embora para Florianópolis, queria fazer um trabalho aqui, campeonato de bairros, campeonato de... Aí me encontrou, na verdade o meu cunhado trabalhava, que era o dono da bicicleta, trabalhava... A bicicleta minha era sua? Não era minha, era emprestada ainda. Então o meu cunhado trabalhava, e era uma bicicleta de passeio, então virado para baixo. Aí o Seu Domingos estava construindo os galpões e o prédio, garagens do DOP, Departamento de Obras Públicas, no que é hoje o Seiza Center. Ou seja, era um prédio novo que foi construído antes de existir o Seiza Center. E aí eu ia para lá, às vezes andando de bicicleta, com a bicicleta dele, uma vez esconderam debaixo de um monte de areia, deixar só a pontinha do guidão aparecendo. Aí foi onde eu conheci o Seu Domingos, eu estava desesperado atrás da bicicleta, e conheci o Seu Domingos, quer correr e tal. E saí dali contente, porque tinha recebido convite para começar a correr, que ia começar a ter corrida em Florianópolis, que ia ter isso, ia ter aquilo.
E saí dali e fui até a imprensa oficial, onde trabalhava o meu amigo de infância, o Toninho, do Remo. Toninho do Remo. O Antônio Vilela, né? Aí o Toninho vai começar a ter corrida, vamos treinar, não sei. E ali começou a brincadeira assim, tinha alguns que já eram atletas fortes, né? Que era o Toninho, o Leandro e mais uns 3, 4 que eu não me lembro o nome agora, que já eram atletas, disputavam, tal. E o Sr. Domingos começou esse trabalho de corrida de bairros. E na primeira corrida de bairros que ele fez, que foi depois do Alto Morro, também na Trindade, lá na universidade, em volta da universidade, aí estavam os principais corredores de Florianópolis participando e eu lá, né? Só que passava, ali na Serrinha tinha uma forma de S que passava, teve umas corridas de carro numa época Serrinha também. Ali do lado da universidade, Isso. Ali, aquele atalho para chegar no Saco dos Pais. Nos fundos da universidade ainda tem esse S ali, que era a estrada antiga. Estrada antiga. E ali descia por ali, passava em frente da igrejinha, passava por ali e entrava no que é hoje aquelas ruas asfaltadas da universidade. E a chegada era em frente à Filosofia, que é virando à esquerda em direção ao centrinho da Trindade, né? Aí eu comecei a estudar, pô, esse cara bom aqui, como é que eu vou fazer para chegar na frente deles? Né? E aí como aquela habilidade, já tinha estratégia, né? aquela habilidade de andar na pracinha, eu começava a ver que na descida em S de terra, eu chegava na frente deles lá embaixo. E eles me pegavam na metade da coisa. Aí eu comecei a andar, não tinha aquela história de um guardar força no vácuo do outro, era dando o que podia, né? Aí eu só via que aí eles me pegavam, aí passavam, eu pegava eles de novo. Aí, na última volta eu vou descer mais forte ainda e tocar tudo que puder para chegar na frente. E deu certo a estratégia. Eu desci muito forte, aí pedalei em pé, o que deu, sentei, toquei, virei e ganhei a prova primeira. Quando eu fui devolver a bicicleta para o meu cunhado, ele estava na frente da casa do meu pai, inclusive ele era mecânico ele estava consertando o carro na frente. Eu cheguei com a medalha todo feliz. Na hora que eu fui mostrar para ele, contente, ó, minha primeira medalha veio, o segundo eu tinha uma perna só, o terceiro era certo. Nossa, desmoralizou. E assim me gozando do feito. Do feito. Aí eu falei, desmereceu tanto sacrifício. Eu não vou parar enquanto não ganhar o campeonato estadual, o campeonato brasileiro. E para não passar por ridículo, eu botei na minha cabeça tentar o Mundial. Tentar. Nossa. O que aconteceu? Isso foi 1968. Aí de lá para cá eu comecei a perseguir título. Em 71 eu comecei a ganhar campeonato estadual, ganhei 71, 72, 73, 74. 74 acabou a nossa equipe. Campeã brasileira, ganhamos o campeonato brasileiro em 74, mas por equipe, não individual. Foi o auge da equipe ali? A equipe do Instituto Estadual de Educação, inclusive. Aí acabou a equipe, foi quando saiu o Ney Viegas, aquela turma saiu, e aí se desfez a equipe. Aí eu tive que ir para o Paraná, fui convidado para ir para o Paraná, eu já estava na seleção brasileira nessa época. Aí fui correr pelo Paraná, fomos campeão paranaense em 75, e em 76 o seu Sala pegou o seu Aloysio do Besc. Do Besc, ex-presidente da FAC também? Não, ali é o Aloysio, não, é o outro Aloysio, o seu Aloysio Gentil Costa, que era do Besc, diretor do Besc, e o seu Sala. Pegaram lá na praia de Canasvieiras, conversaram entre eles, aí convenceram o então presidente do Besc, que foi o nosso governador, o Colombo? Não. Foi senador antes do Amin. Conde Reis? Não, antes. Conde Reis. Pedro Ivo Paulo. Antes, palestra. Bem antes? Bom, Colombo Machado Salles. Bornhausen. Irineu Bornhausen. Não. O sucessor, o filho dele. Isso. Aí convenceram de fazer a equipe do Besc, que foi a melhor equipe que o Brasil teve até há bem pouco tempo, né? E aí ganhamos
vários títulos, mas faltava o estadual. Eu já tinha tentado o Mundial, aliás, ganhamos o estadual, já tinha Paranaense, já tinha sido, catarinense. Não, catarinense eu fui de 71 a 74, 75 eu fui paranaense, 76 novamente pelo BESC estadual, 76 a gente disputou o Mundial, 75 o Pan-Americano, e no Mundial fomos na estrada 69º, no contrarrelógio, que era a minha prova de velocidade, eu fui 23º, se não me engano, uma coisa assim. Mas já tinha tentado, na minha cabeça estava para tentar, mas faltava o brasileiro. 77 foi criada a federação e junto com a FAC, até o nosso amigo era presidente da FAC na época, o Rubens Lang. Ele, não, só depois do brasileiro vocês se desmembram da FAC. E aí foi um acordo feito, FAC, Fundação, a Federação Catarinense de Ciclismo, criada pelo Marcondes, pelo Domingos e pelo Sala, né, e criaram o Campeonato Brasileiro aqui em Florianópolis. Até então a gente vinha sistematicamente sendo roubado no cronômetro. Aí tentaram aqui em Florianópolis, mas aí a equipe já estava armada para não deixar, né? Como é que vocês se armaram para isso? É que eles deixavam o meu adversário, que na época era um Caloi, né? Eu brigava com a Caloi, que era a equipe seleção brasileira, né? Eles deixavam o cara sempre sair antes. Que bicicleta vocês rodaram? Era Caloi também? Na época tinha uma série Caloi especial de competição que trazia, mas tinha espanhola, às vezes era italiana, mas era mesmo que ela trazia na época para nós, ela botava no mercado para vender para os demais atletas. E aí eles, na hora de dar a largada, eles deixavam, era prova contra o relógio, deixavam o cara sair antes para depois dar o já. Só que quando deram o já, o pessoal saltou na frente, mas ele não deu tempo ainda. Então eles deixaram 5 segundos na minha frente. Eu ganhei por 4 segundos. Por 4 segundos. E aí eles anularam a largada, ele teve que fazer uma relargada depois. Aí ainda prejudicou mais ainda. Aí nesse brasileiro eu ganhei com uma diferença bastante importante. Ganhei no domingo seguinte perdi para o Franco Sala, que era meu aluno, jovem, ainda tinha 15, 16 anos, porque já não tinha mais objetivos a ser atingido. E para eu continuar daí em diante, apesar de já ter tinha me formado no Cefit, na UDESC, tinha terminado a educação física, tinha todo o tempo do mundo para treinar, né? Só trabalhava, não estudava mais. Então, assim, não tinha tempo, mas não tinha motivação para seguir. Aí depois de muito tentar refazer objetivo, coisa assim, continuei por mais 3 ou 4 anos, até que politicamente me tiraram da seleção, aí perdi a vontade e a gente continuou no esquema fazendo a equipe de ciclismo. E a gente começou escolinha, a escolinha começou participando na 3ª categoria, depois na 2ª, depois na 1ª. A cada ano a categoria de cima subia, a categoria de baixo subia um degrau e a gente refazia a equipe. A gente no primeiro ano ganhamos a 3ª categoria, no segundo a 3ª e a 2ª, no terceiro a 1ª, 2ª e 3ª. E aí nossos adversários era quem me tirou da seleção, que era o Fischer, né? Excelente atleta, tinha o Marcelo Groel e tudo, e a equipe era juvenil, só que era uma equipe... Mas o Marcelo Groel e o Fischer na época estavam praticamente começando. Seleção brasileira? Não, já estava na seleção brasileira, e a nossa equipe que era júnior. Sim. E era uma equipe júnior disputando no adulto. E começamos, ganhamos estadual em todas as categorias, em todos os 3 níveis, e quando chegou em 94, 10 anos depois do Instituto ter acabado e renascido, 10 anos depois, a gente renasceu em 79 com a equipe, com a escolinha, quando o Ney Viegas voltou para o Instituto, aí fizemos escolinha, 3ª categoria, 2ª e 1ª, e a gente voltou ganhando. Quando a gente voltou ganhando, quando chegou em 84, o Ney Viegas saiu, exatamente 10 anos depois ganhamos o Campeonato Brasileiro, ganhamos a volta do interior de São Paulo, ganhamos a volta da juventude no Uruguai e chegou no final do ano, acabou a equipe, porque o Ney Viegas saiu e os que voltaram de interesse
e aí começou aquela história de perseguição ao esporte, que o esporte é repetitivo, e os desfechos a gente sabe. O Instituto está quase fechando porque tem mais droga do que ensino, né? Muito bem. Resumo da ópera. Você cumpriu a promessa quando foi diminuído, quando venceu sua primeira prova. Exatamente, eu cumpri todos os objetivos e fui muito além daquilo que eu imaginava pudesse conseguir fazer. Por algum tempo a gente foi seleção brasileira, o melhor na minha categoria, né? O melhor eu posso dizer por causa do tempo, porque a gente nunca é melhor, porque sempre tem alguém que supera a gente em alguma coisa. Mas na minha prova de tempo eu fui por algum tempo o melhor, tanto é que para me ganharem tinha que ser em cima de coisas e a gente teve confirmação com eles. Se você tivesse que escrever um livro a respeito da sua história no ciclismo, quantas páginas daria esse livro? Olha, não sei. Talvez a pessoa mais indicada para escrever isso seria o Afonso, que ele na época era ídolo, a gente trouxe ele para o ciclismo e ele tem memória. Sim, hilária. O Afonso é fantástico. Eu não sei, mas daria muitos. Eu às vezes eu fico... Qual foi o episódio mais marcante na sua vida como ciclista? Não vamos entrar na questão de gestor, de professor universitário, de professor, mas na sua vida de ciclista, qual foi o momento mais marcante? Sim, marcante quando eu ganhei o brasileiro aqui em Florianópolis, na frente da nossa torcida, com pessoas muito significativas. Eu acho que foi talvez o ponto mais alto, assim, mais importante. Algumas imagens eu tenho na cabeça, né? E algumas até em forma de fotografia, que foi quando eu ganhei esse brasileiro, algumas pessoas que estavam em redor, o Marcondes com o filho dele no colo, né? Que ele era o presidente, o fundador. Essa imagem ficou muito marcada. A outra que ficou marcada quando eu estava na Itália, depois de muito tempo lá, longe de tudo, eu ganhei uma prova com a bandeira do Brasil atrás e com aquele ramalhete de flores. E a fotografia eu nunca consegui porque fizeram chantagem, tinha que pagar um dinheiro para levar foto. Para levar foto. E naquela época mas a foto era fotografada. Mas ficou a memória fotográfica daquilo e assim, foi muito... A gente estava realmente, uma seleção brasileira estava por lá e aquela foi muito marcante, que era uma prova internacional com gente muito boa dentro. Era um ano antes da Olimpíada, todo mundo se preparando para a Olimpíada, então era... Assim, foi uma prova realmente muito grande, que era 3 dias de Daumen, uma prova internacional, então aquilo ali também foi muito fantástico. E depois teve muitas outras, assim, eu comecei a transferir o meu para o nosso, né, quando os nossos atletas começaram a fazer. Eu às vezes me revolto com o que acontece hoje no Brasil, aquela... muita, assim, ninguém no Brasil se preocupa com pessoas. Eu digo que o problema do Brasil é a impunidade, não é educação, porque o desvio vem desde baixo até em cima e nada acontece. Então, a impunidade leva a muitas outras coisas. Então, quando eu me revolto, perdi as oportunidades de voltar para a Itália, né? Morar na Itália, mesmo depois de ter casado, eu tinha contrato para ficar em equipe profissional lá. Não voltei. Para os Estados Unidos também tinha contrato, não fui. Vários outros países que a gente teve a oportunidade de correr, eu deixei de fazer. Por quê? Porque eu tinha um trabalho aqui. Quando me formei, o Ney Viegas me levou para dentro do Instituto e eu digo que eu agradeço ao cara que me sacaneou. Mas no bom sentido, né? Sim. Foi uma pessoa que me colocou no esporte de uma maneira geral, assim, no esporte de alto rendimento dentro de coisas, criou uma equipe para o seu Domingos, não queria deixar eu ir embora, eu estava indo embora, rasgaram a minha passagem, literalmente rasgaram a passagem, era tudo que eu tinha vendido tudo que veio comprar passagem para ir embora. E aí me seguraram no Instituto e aí eu falei, o trabalho que eu vejo é que quando eu olho para trás, inúmeras pessoas a gente tirou da favela, vamos dizer, da pré-marginalidade, vamos dizer, da classe social mais baixa que pudesse ter. E hoje eles tiveram a oportunidade através do esporte. Então aquilo que o esporte me deu eu pude retribuir para os outros,
E é isso que eu sinto, assim, a mágoa que a gente tem do que fizeram com o Instituto. Acabaram com o esporte, porque a história da educação física progressista, que acabaram com um gesto repetitivo, que não sei o que, as oportunidades que as crianças tiveram. Hoje, tu olha para trás, nós temos advogados, médicos, deputado federal, que passaram ali na nossa mão, que subiram, mudaram de classe social e são alguém na vida. Podem, alguns não ser... Pelos fundamentos do esporte. Exatamente. Pode, um dos primeiros cursos que eu fiz da UCI, antes de a gente fazer atleta, nós temos que formar cidadãos. Isso foi o curso mais básico da UCI, que é para trabalhar com a equipe infantil, juvenil e regional. A UCI tem alguns cursos que ela trabalha... A UCI é a União Ciclística Internacional. Ela trabalha junto com a Solidariedade Olímpica, promovendo esses cursos, e tem todos os níveis, né? Para trabalhar desde o juvenil, júnior, aí depois tu tem para trabalhar com nacional, depois com intercontinental e profissional. Eu tive a satisfação de fazer todos eles e nisso colaborar com a carreira do Murilo Fischer, que hoje, sem sombra de dúvida, é o atleta que não tem o reconhecimento aqui no Brasil, mas tem lá fora. Murilo Fischer, atleta olímpico, exemplo também do Marcelo Groel, né? Exatamente. Só que o Murilo, ele seguiu na carreira esportiva e, assim, dificilmente você vai ver um atleta se mantendo no nível profissional há mais de 10 anos. Você foi técnico do Murilo, né? Eu treinei o Murilo desde o juvenil. Nós começamos no Cefid com avaliação. Até isso acabar. Esse processo. Até isso acabar. A avaliação. Exato. A gente criou um laboratório. Fotografei você, exatamente. E o Murilo começou a fazer a avaliação. Depois a gente começou a fazer o treinamento e a gente projetou a carreira dele para fazer uma carreira. Tanto é que é um cara que está há 12 anos no esporte, né? No esporte de alto rendimento, muitas vezes o ciclismo leva a culpa da droga, e é o esporte que mais briga contra, né? É o esporte que qualquer prova oficial é obrigado a ter o antidoping. E o Murilo está aí, resistindo a tudo e a todos, mesmo nos níveis que teve lá fora. Toda esse mar de lama que surgiu no ciclismo, ele permanece até hoje limpo, e 12 anos no ciclismo profissional. Então, por aí a gente vê assim, todo um trabalho que foi realizado. Logicamente não sou eu, somos nós, uma equipe grande, né? Teve muita gente que colaborou, e assim, é o que nos motiva e nos conforta quando a gente olha para trás aquilo que foi feito. Muito bem. Um breve intervalo, a gente volta dentro de instantes com a sequência deste bate-papo, quase um monólogo, porque o nosso amigo aqui fala bastante, Wilton Carlos Della Justina, o comendador do esporte de Santa Catarina. A gente volta dentro de instantes.